Muito que bem, senhoras e senhores, sim, o Bordão está de volta, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, como vocês perceberam na imagem inicial e podem perceber também pelas cadeiras atrás de mim, eu estou no estádio Santa Cruz, agora a arena patrocinador que não me paga, então não falarei o nome, e vim assistir a vitória do Santos por 2-0, o Santos venceu o Botafogo na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, né, e eu vou relembrar um outro bordão. Um bordão que vocês mesmo, têm comentado bastante aqui no canal, mas eu tenho usado pouco. E não é um muito que bem, que claro, voltou hoje e não vinha sendo utilizado. Mas é um que não fui eu que criei. É um que só foi utilizado em vídeo uma vez, que foi na apresentação de Odair Hellmann. Gabriel Amaral, que é membro do canal e dono do maior canal do Fluminense, o Raiz Tricolor, aliás, parabéns pelo título carioca, avisou a todos nós que Odair Hellmann tinha feito uma coisa no Fluminense e provavelmente faria no Santos. No momento que o Santos aplaude o torcedor, né? Lá no fundo, aliás, eu filmei o lugar errado. Aqui, ó. Eu esqueci que a câmera estava na selfie. Tem grandes momentos da minha vida. Gabriel Amaral falou o seguinte: irritação e pontos. E é inegável que o Santos não jogou uma partida vistosa, brilhante, de super lembranças de grandes times, como o de 2010, por exemplo, mas entregou os pontos, né? O Santos venceu. O Santos fez dele o que a gente, não sei nem se esperava, mas o que a gente rezava, talvez seja a palavra que melhor encaixa, que a gente torcia e que a gente exigia. Essa com certeza a gente utilizaria como a palavra ideal desse momento. O Santos precisa passar pelo Botafogo e vencer fora de casa foi de maneira irritante, mas foi o ideal. Trouxe os 3 pontos no confronto, como aconteceu na Bolívia semana passada e como a gente reze muito para que aconteça no Brasileiro a partir de domingo, lá em quase Grêmio. Afinal de contas, o jogo contra o Grêmio não é em Grêmio. Irritação e pontos. Eu vim ao Santa Cruz para ficar irritado? Talvez. Mas esses jogadores que ali estão trouxeram os pontos para o Santista. Então valeu muito a pena essa viagem e estou feliz de ter vindo acompanhar essa partida em loco, poder ver algumas movimentações interessantes, poder ver algumas situações interessantes. E eu acho que a gente vai ter aqui uma gravação de um momento do elenco com a torcida, porque eles estão posicionados de um jeito. Ah não, eles vão aquecer, os reservas vão aquecer. Eu até coloquei antes os titulares indo lá na torcida, os reservas vão fazer um aquecimento agora, após a partida, incluindo o David, que entrou e quase fez um golaço. Que vocês podem perceber que eu estou na torcida do Botafogo, mas não na torcida em si, porque a área de imprensa não tinha espaço para mim e deixaram eu sentar aqui na cadeira no espaço vazio. Mas não vou negar, se o David faz aquele golaço, talvez eu apanhasse, porque eu não sei se seguraria a comemoração. Agora sim, ó, eles estão aquecendo aqui atrás, vocês podem observar. Enfim, irritação em pontos foi minha abertura. Agora eu quero falar de 2 questões táticas. Primeiro, defensivamente, o Santos marcou no 4-4-2, mas eu quero que você observe, caso pegue um VT por aí e caso, principalmente, eu consiga ter o jogo gravado e fazer uma análise depois, um lance aos 32 minutos do primeiro tempo. O Santos já vencia a partida e naquele instante, contando o João Paulo, haviam 10 jogadores do Santos na área de defesa, ou pelo menos na linha dela, né? Da meia-lua para trás. O Botafogo tentou uma jogada, o Santos rebateu. O Botafogo tentou outra jogada, pegando rebote, rebateu. O Botafogo pegou o rebote novamente, tentou um passe em profundidade, a bola passou direto. Eu não lembro se o João Paulo pegou, saiu pela linha de fundo, não interessa muito. Mas esse lance para mim foi simbólico, de novo, foi mais ou menos aos 32 do primeiro tempo, porque mostrou o que vai ser o Santos, o que pensa o Odair, pelo menos, que eu acredito que ele pensa, e que bate com o que o Gabriel nos falou de irritação em pontos. Tá vencendo, não vai se expor. Haviam 10 jogadores dentro da área e só o Marcos Leonardo lá na frente. Esse modelo meio que seguiu para a segunda etapa. A marcação, quando o Botafogo tinha a posse mais recuada, era um 4-4-2. Esse 2 sendo o Marcos e o Lucas Lima.
O Ruiz descia de um lado, à frente do Felipe Jonathan, o Barbosa descia do outro, à frente do Natan. Mas quando o Botafogo conseguia avançar um pouco mais perto da área, eram os 10 lá atrás. O Lucas Lima voltava também. Então pensa, o Barbosa, o Ruiz e o Lima, que não são jogadores com postura defensiva, o Barbosa fez uma partida bem digna em termos defensivos hoje, eles não ficavam lá na frente, eles voltavam para marcar. Eles faziam essa marcação recuada e ficava só o Marcos lá na frente. É o que o Odair pensa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não acho que esse Santos, hoje, a gente tá em começo de abril, vindo de 2 vitórias, inclusive. 3, né? Porque venceu o Iguatu. O Santos não tem a condição de sair goleando, tentando pressionar. É até um jogo inteligente, pensando no brasileiro. Lembrando que o Botafogo é um time de Série B, mas no Paulista o Santos não tava ganhando nem de time de Série D, né? É uma maneira talvez inteligente de se jogar. Abriu o placar, defende. E aí eu passo pro ataque. Pô, mas abriu o placar, então o Santos fez gols. E as 2 jogadas foram da mesma maneira. Um lançamento em profundidade para um dos jogadores na linha de frente. O Santos jogou no 4-2-4. Lamento informar a todos, mas era um 4-2-4. Eu estou aqui centralizado no campo, eu vi o tempo inteiro. Os 4 lá de trás, então os 2 laterais, Natan e Felipe, como já citei, Messias e Borman. Dodi ou Camacho buscavam a bola, o outro que não buscava a bola ficava à frente. Então alinhados, mas verticalmente, né? Não uma linha horizontal, vertical. E 4 lá na frente. Tinha o Luiz de um lado, o Barbosa de outro, Lima e Marcos Leonardo, uma dupla de ataque. E foi fazendo isso que o Santos achou. Primeiro com o lançamento do Dodi perfeito para o Lucas Lima jogar nas costas da defesa. E depois um lançamento perfeito do Barbosa. Muito mais legal que qualquer gol que ele fez. Tô brincando, claro. Mas o passe, né, uma jogada inteligentíssima, para o Marcos, então, sofreu o pênalti. E aí eu gostaria até, não sei se vou ter oportunidade de perguntar para o Odair em algum momento, mas gostaria de saber se foi pensado contra o Botafogo essa questão de jogar essa bola nas costas, até porque o Felipe Merli, que fez o nosso pré-jogo falando do Botafogo, citou essa falta de velocidade da defesa do Botafogo, ou se foi algo que ele está pensando para o time mesmo, jogar sempre assim, tentar esse passe na profundidade. O ponto é, funcionou esse 4-2-4 entre aspas, porque claro, você tem 2 meias nas pontas, mas tinha uma dupla de ataque, Lucas Lima e Marcos Leonardo. E aí ao falar do Lucas Lima, a gente tem que citar algo muito importante. Lima e Barbosa foram invertidos em relação à partida contra o Blumen. O Lucas Lima não foi ponta, o Lucas Barbosa foi o meia pela lateral esquerda, o tempo inteiro, enquanto ele esteve em campo, o tempo inteiro. Então é algo a se observar. Melhor em campo para mim o Dodi, acho inegável, partidaça do Dodi, mais uma grande partida do Dodi. Defende e ataca com a mesma qualidade, sai driblando da zaga, dando susto no torcedor, arma a jogada, acha passe decisivo. Falta um companheiro ali, pode ser o Rodrigo Fernandes, não é o Camacho, pode ser o Sandro, hoje entrou o Rodrigo, por isso citei primeiro, mas não é o Camacho, o Dodi tem que carregar o Camacho nas costas. Outra pessoa que eu gostei bastante da atuação foi o Lucas Barbosa, mais defensivamente do que ofensivamente, apesar do maravilhoso passe para o pênalti sofrido pelo Marcos. Acho que defensivamente ele se encontrou nessa posição, lateralizado e não centralizado. E gostei bastante da partida do João Paulo, mas aí é chover molhado, como diz o bordão, o clichê de velho. Marcos Leonardo, apesar do gol, acho que matou muito contra-ataque, mas aí eu vou pedir observação para vocês. Se o Santos for jogar no contra-ataque como se desenhou hoje, e eu acho que se desenha contra o Botafogo essa questão, vai se desenhar no Brasileiro também, o Marcos tem que ser mais consciente nos passes. Hoje ele matou muito contra-ataque. Outra questão, as entradas de Ângelo e Miguelito para jogar no contra-ataque me agradaram muito. Acho que para tirar a bola dos dois é muito difícil. O Miguelito, a bola gruda no pé. Vocês estão começando a ver o que eu via no Sub-20, o que o Santos vê há anos lá na base, quando ele não podia ainda jogar publicamente, por assim dizer. E gostei muito da entrada do David, que pegou 3 vezes na bola, acertou 2 passes e deu um chutaço. Gosto muito do David. É para poupar. Entendo a chegada de um atacante mais experiente, por mais que eu não concorde com quem chegou, mas entendo a chegada, pro David não ser queimado. Mas hoje foi um jogo interessante para ele entrar. Gostei da atuação, então, para finalizar essa análise, de novo, amanhã eu vou estar voltando de Ribeirão para São Paulo, não sei se vou conseguir, mas a gente tenta fazer alguma análise mais tática depois, com imagens e tal. Eu quero pedir uma coisa para vocês, que eu até falei no grupo dos membros do Ouvinte Santos. O Santos venceu. Comecem a se acostumar com essa postura de contra-ataque, com o Dodi sendo o armador, para Miguelito, para Barbosa, para Ruiz, para Ângelo.
e para o Lucas Lima serem um complemento ao atacante. E se acostumem a não ficarem felizes com o futebol, mas sim com o resultado. Há vitórias que nos irritam. Contra o Blooming foi só irritação, apesar dos pontos. Hoje foi irritação, porém consciente de que os pontos viriam dessa maneira. Contra o Blooming foi acaso. Hoje o Santos mereceu vencer e eu fiquei feliz. Valeu a pena a viagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta a qualquer momento. Beijo, irritação e pontos. Tchau.